Brasil. Uma nação que carrega em suas veias a marca de um passado grandioso, repleto de personagens que parecem ter saído das páginas de um romance épico. Estamos acostumados a pensar em nosso país como uma república, mas houve um tempo em que coroas, cetros e palácios eram parte do cotidiano brasileiro. E o mais incrível: durante boa parte desse período imperial, quem comandava essa vasta nação era praticamente uma criança. Sim, você não leu errado. O Brasil foi governado por um imperador que tinha apenas 14 anos de idade. Essa história parece absurda, mas é real. E antes de continuarmos, já peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Acredite, essa história vai te surpreender do começo ao fim. Era o ano de 1840. O Brasil vivia um momento de extrema turbulência política. As regências que governavam o país desde a abdicação de Dom Pedro I estavam mergulhadas em crises intermináveis. Revoltas pipocavam por todo o território nacional. A cabanagem no Pará havia deixado milhares de mortos. A Guerra dos Farrapos no sul ameaçava fragmentar o país. A balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia mostravam que o Brasil estava à beira do colapso. Era como se a nação estivesse segurando por um fio, prestes a se despedaçar, como havia acontecido com tantas outras colônias espanholas na América Latina. Mas algo precisava ser feito urgentemente. A infância turbulenta de Dom Pedro II. No Palácio de São Cristóvão, isolado do caos que consumia o país, vivia um rapaz de olhos azuis e cabelos loiros. Pedro de Alcântara era seu nome, mas seu título completo era uma verdadeira maratona de palavras. Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança. Sim, esse era o nome completo dele. Esse jovem príncipe era neto do rei português Dom João VI e, por parte de mãe, neto do imperador austríaco Francisco II. Sangue azul corria em suas veias de forma tão concentrada que poucos na Europa poderiam competir com sua linhagem. Mas apesar de toda essa nobreza, Pedro era antes de tudo uma criança solitária. A vida de Pedro desde o nascimento foi marcada por perdas e solidão. Ele nasceu no dia 2 de dezembro de 1825, no mesmo palácio onde passaria praticamente toda a sua infância. Quando tinha apenas 1 ano de idade, sua mãe, a imperatriz Leopoldina, morreu em circunstâncias que até hoje geram debates entre historiadores. Alguns dizem que foi consequência de um aborto espontâneo. Outros sussurram sobre possíveis maus-tratos por parte de Dom Pedro I. O fato é que o pequeno Pedro perdeu a figura materna antes mesmo de ter memórias dela, e as coisas só piorariam. Em 1831, quando Pedro tinha apenas 5 anos, seu pai abdicou do trono brasileiro. Dom Pedro I, aquele mesmo que havia proclamado a independência às margens do Ipiranga, simplesmente abandonou o Brasil e voltou para Portugal para disputar o trono lusitano. Pedro ficou para trás. Imagine a cena. Um menino de 5 anos, sem mãe, vendo o pai partir em um navio rumo à Europa, sabendo que provavelmente nunca mais o veria. E de fato, nunca mais se viram. Dom Pedro I morreria em Portugal apenas 3 anos depois, vitimado pela tuberculose. Pedro estava órfão de pai e mãe antes dos 10 anos de idade. A educação do jovem príncipe foi rigorosa ao extremo. Seus tutores sabiam que estavam moldando um futuro imperador, então nada era deixado ao acaso. Pedro acordava cedo todas as manhãs para aulas de hipismo, esgrima, francês, inglês, alemão, latim, matemática, ciências, história, geografia e música. Ele se destacava especialmente nos estudos, demonstrando uma inteligência acima da média. Relatórios de seus professores mostram um aluno aplicado, que escrevia com desenvoltura em francês aos 6 anos, compreendia textos complexos e tinha sede insaciável por conhecimento. Mas essa rotina também tinha um preço. Pedro desenvolveu uma timidez quase patológica. O mundo conhecido de Pedro se resumia aos muros do Palácio de São Cristóvão. Ele raramente tinha contato com outras crianças, exceto suas irmãs Francisca e Januária. Toda sua existência girava em torno de preparação para um papel que ele não havia escolhido: governar o Brasil. Enquanto isso, lá fora, o país literalmente pegava fogo. As regências se sucediam uma atrás da outra, incapazes de conter as revoltas que ameaçavam despedaçar a nação.
Os políticos brasileiros olhavam para a América Espanhola e viam o que poderia acontecer com o Brasil. Fragmentação total, dezenas de pequenas repúblicas brigando entre si, instabilidade permanente. Foi então que surgiu uma ideia audaciosa, quase insana. E se antecipássemos a maioridade do imperador? A maioridade e o início do reinado. A Constituição brasileira estabelecia que Pedro só poderia assumir o trono aos 18 anos, mas ele tinha apenas 14. 4 anos pareciam uma eternidade considerando o ritmo com que o Brasil se desintegrava. Então os liberais, liderados por figuras como Antônio Carlos de Andrada, irmão do falecido José Bonifácio, começaram a articular aquilo que ficaria conhecido como o golpe da maioridade. O plano era simples: convencer Pedro a aceitar assumir o trono imediatamente, pulando as regras constitucionais. Na noite de 17 de julho de 1840, uma delegação de políticos foi ao Palácio de São Cristóvão. O clima era tenso. Eles sabiam que estavam prestes a propor algo tecnicamente ilegal, mas que consideravam necessário para salvar o país. Pedro os recebeu com a postura tímida que caracterizava sua personalidade. Antônio Carlos foi direto ao ponto e perguntou se Sua Alteza concordaria em assumir o trono imediatamente, mesmo sem ter completado 18 anos. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Pedro, então, com 14 anos e 7 meses, olhou para os homens à sua frente e respondeu com uma única palavra que mudaria a história do Brasil: quero. No dia seguinte, 18 de julho de 1840, o Brasil acordou com um novo imperador, Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Era oficial. Uma nação de dimensões continentais, com milhões de habitantes e problemas complexíssimos, estava agora nas mãos de um adolescente. Para você ter ideia do absurdo da situação, Pedro mal tinha terminado a puberdade. Ele era mais novo que a maioria dos estudantes do ensino médio hoje em dia. Mas ali estava ele, usando a coroa imperial, carregando o peso de um país inteiro sobre os ombros. Os primeiros anos do reinado de Pedro II foram extremamente difíceis. Apesar de ser oficialmente o imperador, na prática quem governava eram os políticos experientes ao seu redor. Pedro era manipulado constantemente. Os liberais, que haviam promovido sua maioridade antecipada, esperavam ter um imperador fantoche, alguém que assinaria tudo que colocassem na sua frente. Mas eles subestimaram gravemente o jovem monarca. Pedro tinha herdado a inteligência da mãe e a teimosia do pai. Aos poucos, ele começou a estudar cada documento que precisava assinar, a fazer perguntas incômodas, a questionar decisões. A vida pessoal de Pedro também precisava de ajustes urgentes. Um imperador precisava de uma imperatriz e Pedro precisava de companhia. O problema é que sua fama não era das melhores no mercado matrimonial europeu. O Brasil era visto como uma nação tropical distante, cheia de doenças e selvageria. Além disso, a fama de mulherengo de Dom Pedro I havia manchado a reputação da dinastia Bragança. Encontrar uma princesa europeia disposta a se casar com o jovem imperador brasileiro não seria tarefa fácil. Mas a diplomacia brasileira trabalhou duro e conseguiu um acordo com o Reino das Duas Sicílias. Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias seria a escolhida. Ela era filha do rei Francisco I e tinha sangue de várias casas reais europeias. O casamento foi arranjado através de retratos e cartas, como era comum na época. Quando Teresa Cristina finalmente chegou ao Brasil em 1843, Pedro ficou visivelmente desapontado. Os retratos haviam sido extremamente generosos. Teresa não era feia, mas também estava longe de ser a beleza que Pedro esperava. Reza a lenda que, ao vê-la pela primeira vez, Pedro não conseguiu esconder a decepção no rosto. Mas o casamento aconteceu de qualquer forma, porque política era mais importante que amor. Enquanto isso, o Brasil aos poucos se estabilizava. As grandes revoltas foram sendo controladas uma a uma. A Guerra dos Farrapos, que já durava quase uma década, finalmente chegou ao fim em 1845 com o Tratado de Ponche Verde. A cabanagem já havia sido sufocada anos antes, deixando um rastro de morte e destruição no Pará. O Brasil permanecia unido, coisa que nenhuma outra nação da América Latina havia conseguido. E Pedro, mesmo jovem, começava a ganhar respeito. Ele não era apenas uma figura decorativa,
O imperador estudava profundamente cada questão do país, lia relatórios, conversava com especialistas. Pedro tinha uma rotina de estudos que impressionava até os europeus mais cultos. Ele acordava antes do amanhecer e passava horas lendo. Dominava pelo menos 6 idiomas fluentemente: português, francês, inglês, alemão, italiano e latim. Também estudou hebraico, árabe e tupi. Sua biblioteca pessoal era uma das maiores das Américas. Ele correspondia-se com cientistas, escritores e pensadores de todo o mundo. Victor Hugo, Louis Pasteur, Richard Wagner, todos conheciam e respeitavam o imperador brasileiro. Pedro era, sem dúvida alguma, o monarca mais intelectual de sua época, rivalizado talvez apenas pela rainha Vitória da Inglaterra. Mas governar não era apenas sobre livros e conhecimento. Pedro precisava tomar decisões difíceis que afetariam milhões de pessoas. Uma das questões mais espinhosas era a escravidão. O Brasil era um dos últimos países das Américas a ainda manter o sistema escravocrata. Pedro pessoalmente era contra a escravidão, influenciado pelos ideais liberais que estudava. Mas a elite brasileira, os barões do café que sustentavam a economia do império, dependiam completamente da mão de obra escrava. Qualquer movimento brusco em direção à abolição poderia causar uma revolta dessas elites e derrubar o imperador. Durante décadas, Pedro jogou um jogo político delicado. Ele apoiava discretamente leis que aos poucos minavam o sistema escravocrata. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de escravos. Em 1871, a Lei do Ventre Livre garantiu que filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam livres. Em 1885, a Lei dos Sexagenários libertou escravos com mais de 60 anos. Eram medidas graduais, lentas demais para os abolicionistas radicais, mas rápidas demais para os escravocratas. Pedro caminhava numa corda bamba, tentando fazer a coisa certa sem perder o trono. O Brasil, sob Pedro II, passou por uma transformação econômica impressionante. O café se tornou o ouro verde do império, representando mais de 60% das exportações brasileiras. As ferrovias começaram a cortar o interior do país, conectando as fazendas aos portos. O telégrafo chegou, permitindo comunicação instantânea entre as províncias. A iluminação a gás iluminou as ruas do Rio de Janeiro. O Brasil estava se modernizando, ainda que de forma desigual e lenta. E Pedro era obcecado por progresso. Ele visitava escolas, financiava cientistas, apoiava inventores. Mas nem tudo eram flores no Império Tropical. Em 1864, o Brasil foi arrastado para o maior conflito militar de sua história: a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai e a ascensão do Império Brasileiro. O ditador paraguaio Solano Lopes tinha ambições expansionistas e cometeu o erro fatal de atacar território brasileiro. O que começou como uma guerra que deveria durar alguns meses se transformou em um pesadelo de 6 anos. O Paraguai, pequeno e isolado, lutou com uma ferocidade desesperada contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Dezenas de milhares morreram de ambos os lados. Pedro II acompanhou a guerra de perto, quase indo pessoalmente ao fronte de batalha. O conflito custou uma fortuna aos cofres imperiais e deixou o Paraguai praticamente destruído, mas também fortaleceu imensamente o exército brasileiro. Pela primeira vez, o Brasil tinha uma força militar profissional, experiente em combate, com oficiais treinados e soldados veteranos. Esses militares voltaram da guerra com ideias novas, influenciados pelo positivismo e pelo republicanismo que haviam visto na Argentina. E eles não tinham mais a mesma reverência pela monarquia que tinham antes de partir. Os anos 1870 e 1880 foram o apogeu do Império Brasileiro. O país era respeitado internacionalmente, a economia crescia, a cultura florescia. O Rio de Janeiro era uma das cidades mais cosmopolitas das Américas. O próprio Pedro era uma celebridade mundial. Quando visitou os Estados Unidos em 1876 para a Exposição Universal da Filadélfia, foi tratado como uma estrela de rock. Multidões se reuniam para vê-lo. Jornais americanos elogiavam sua inteligência e modéstia. Pedro foi o primeiro chefe de Estado a testar o telefone recém-inventado por Graham Bell, e sua reação entusiasmada ajudou a popularizar a invenção.
Mas enquanto Pedro brilhava no exterior, problemas se acumulavam em casa. A questão da escravidão não podia mais ser adiada. O movimento abolicionista ganhava força entre intelectuais, estudantes e até mesmo parte da elite. Províncias como o Ceará e o Amazonas declararam-se livres da escravidão por conta própria. A pressão internacional também crescia. O Brasil estava ficando isolado como uma das últimas nações escravocratas do mundo civilizado. Pedro sabia que o fim da escravidão era inevitável e necessário, mas também sabia que isso custaria apoio dos barões do café, a elite que sustentava o trono. Em 1887, Pedro II adoeceu gravemente. Diagnosticado com diabetes, ele precisou viajar para a Europa em busca de tratamento. Pela terceira vez em seu reinado, sua filha Isabel assumiu como regente. E foi durante essa regência que aconteceu o evento que selaria o destino do império. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo completamente a escravidão no Brasil. Não houve indenização aos proprietários. Não houve período de transição. De uma hora para outra, cerca de 700 mil escravos foram libertados. Foi um ato de coragem moral, mas também um suicídio político. Os barões do café, furiosos com a perda de suas propriedades humanas, sem qualquer compensação, viraram as costas para a monarquia. Muitos se juntaram ao movimento republicano, que crescia especialmente entre os militares. O exército brasileiro, fortalecido após a Guerra do Paraguai, estava contaminado por ideias positivistas e republicanas. Oficiais jovens viam a monarquia como ultrapassada, um resquício medieval que não tinha lugar no mundo moderno. E eles tinham um líder carismático, o Marechal Deodoro da Fonseca. A implantação da República e a queda do Império. Quando Pedro II voltou da Europa em 1888, encontrou um país diferente. A abolição da escravidão, que deveria ter sido seu maior triunfo, havia se transformado em sua sentença de morte política. O imperador estava velho, cansado, doente. Ele sabia que o fim estava próximo. Pedro chegou a dizer que se acontecesse uma república, ele seria o primeiro a apoiá-la, desde que fosse pela vontade do povo. Mas o povo brasileiro sequer foi consultado sobre o que estava prestes a acontecer. Está gostando do vídeo? Deixe nos comentários se você gostaria de ser consultado sobre a ideia de república e curte o vídeo para eu saber que você chegou até aqui. Na manhã de 15 de novembro de 1889, tropas lideradas pelo Marechal Deodoro cercaram o Ministério da Guerra no Rio de Janeiro. Não houve batalha, não houve resistência. O gabinete imperial simplesmente se rendeu. A República foi proclamada na Câmara Municipal por José do Patrocínio. O povo assistiu bestializado, como descreveu o cronista Aristides Lobo. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Muitos pensavam que era apenas mais uma das crises ministeriais comuns no Império. Mas não era. Era o fim de uma era. Pedro II recebeu a notícia do golpe com resignação quase fatalista. Ele não quis resistir, não quis causar derramamento de sangue. Na madrugada de 17 de novembro, a família imperial foi acordada e informada de que tinha poucas horas para deixar o Brasil. Pedro, Teresa Cristina, Isabel e toda a família real foram levados ao porto e embarcados à força no navio Alagoas, rumo ao exílio na Europa. Pedro teve que deixar para trás tudo que amava: sua biblioteca, suas coleções científicas, seu país. Ele nunca mais voltaria. O último imperador do Brasil morreu em Paris no dia 5 de dezembro de 1891, apenas 2 anos após o exílio. Ele morreu praticamente sem dinheiro, em um modesto hotel, longe da terra que havia governado por quase 50 anos. Seu último desejo foi ser enterrado no Brasil, mas isso só aconteceria décadas depois, em 1920, quando seus restos mortais finalmente voltaram para casa. Pedro havia assumido o trono como um menino de 14 anos e o perdeu como um homem de 64, tendo dedicado toda a sua vida ao Brasil. A história do imperador menino é uma das mais fascinantes e trágicas de nossa nação. Mostra como um jovem tímido e solitário se transformou em um dos estadistas mais respeitados de seu tempo. Como ele navegou por crises que poderiam ter despedaçado o Brasil, mantendo o país unido quando tantos outros se fragmentaram. Como ele tentou modernizar uma nação agrária e escravocrata, mesmo sabendo que isso poderia custar seu trono. E no final, como ele escolheu a dignidade e a paz em vez de lutar para manter o poder.
Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda imensamente o canal a crescer e continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre nossa história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conte nos comentários, você acha que o Brasil seria diferente hoje se a monarquia tivesse continuado? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.